Oi, pessoal. Então vamos para o nosso último vídeo de hoje, que nós vamos abordar então a educação durante a Reforma Protestante, tá? E a Contra-Reforma também. A Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso, econômico, político, tá? De contestação da Igreja Católica que acontece justamente nessa transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Durante também esse movimento do Renascimento. O que ela se constitui? Essa reforma protestante ela surge em vários países da Europa, mas ela começa na Alemanha com Martim Lutero, que era um frei, era um padre católico que ele se indigna com algumas coisas que a Igreja Católica fazia. Eram várias coisas que ele não concordava. Uma delas era aquilo que eu comentei, da venda de indulgências, de comprar um lugar no céu, né? Ele não concordava, principalmente com a ideia de que ele não via a igreja cumprindo o seu papel, que era salvar as almas, né? Então, um dia o Lutero, indignado com toda essa história, ele escreve 95 teses. Dentre elas, havia uma que era o princípio de sola escritura, que dizia assim, que havendo qualquer tipo de contradição entre o que era ensinado pela igreja e a Bíblia que estava certa. E por causa disso, ele cria uma ideia, então ele cria a própria, ele traduz a Bíblia, na verdade, para o alemão. Porque se as pessoas têm que poder conferir na Bíblia, elas têm que saber ler a Bíblia, elas têm que entender a Bíblia. Então, com isso, o que ele acaba? Ele acaba organizando a questão do alfabeto alemão na época, né? E ao traduzir a Bíblia, só que isso não bastava. O analfabetismo era muito grande, também na Alemanha e na Europa, de uma forma geral. Então, para a implantação dessa reforma protestante, o movimento criado por Lutero também começa desponta na criação de escolas. Não apenas na Alemanha, na Inglaterra, em que com o anglicanismo, na Escócia, na França, os movimentos protestantes, os movimentos de reforma, por eles acreditarem por eles estarem contestando a ideia de que a Igreja Católica os padres que tinham que dizer o que estava na Bíblia, eles que interpretavam, que davam, digamos, a versão deles sobre o que seria a verdade, e isso estava sendo contestado, exigia que as pessoas fossem diretamente buscar na fonte, que era a Bíblia. Para isso, elas tinham que aprender a ler. Então, isso gerou o movimento da Contra-Reforma, a Reforma Protestante, gerou a fundação de muitas escolas e de alfabetização de crianças e adultos. Foi um movimento muito grande nesse sentido. Certo? Nesse mesmo período também estava surgindo Gutenberg, né? Inventou a prensa e começou a produção de livros numa escala que foi industrial, comparando que na Idade Média os livros eram escritos à mão, copiados, né, por monges, por monges que dedicavam praticamente a sua vida a isso. Junto com essas escolas, ou em paralelo, ou como consequência, foram surgindo grandes universidades que foram criadas a partir dessa reforma protestante. E não apenas na Europa. Tá? Por exemplo, os puritanos na Inglaterra, eles acabaram indo embora da Inglaterra, mudando para os Estados Unidos, se tornaram os Pilgrims da história norte-americana e criaram as 13 colônias. E lá, principalmente na região de Massachusetts, né, onde as colônias acabaram florescendo, se criou a Universidade de Harvard, que ela é criada por esses puritanos norte-americanos que vêm e, digamos, querem difundir essa capacidade de ler, interpretar e conhecer o estudo teológico da Bíblia. Na França, especificamente, surge o Calvino, tá? Que cria uma religião chamada Calvinismo. Um dos princípios do calvinismo era o seguinte, a reforma protestante tem questões que foram extremamente, digamos,
práticas e que contribuíram para a história da educação, para o desenvolvimento da educação na Europa e, no caso, ali nos Estados Unidos, também no Brasil, há quem defenda essa tese. Mas havia alguns reformadores, eles criaram e desenvolveram ideias que foram extremamente úteis para a ascensão do capitalismo, que era o que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, o calvinismo, ele fala da predestinação. Ele diz: quem está salvo por Deus já nasce salvo. Você só vai descobrindo isso ao longo da sua vida por meio de sinais. E que sinais são esses? Um desses sinais seria quando você descobre a sua verdadeira vocação, para que você veio, qual é a sua profissão, o que você veio fazer. E quando você faz, segundo Calvino, aquilo que é a sua missão, aquilo que você veio fazer, a sua vocação, você começa a ter lucro, começa a ganhar muito dinheiro, aí já entra o pensamento capitalista. Então, à medida que você trabalha, enriquece e vive só para o trabalho, você capta os sinais de que você é um escolhido, tá? Então, isso serve bastante para atender essa questão da lógica do capitalismo, de você viver para o trabalho. E a lógica, por exemplo, não apenas do calvinismo, mas, por exemplo, dos puritanos norte-americanos, que eles eram totalmente contra qualquer tipo de diversão. Na literatura, né, dos puritanos, eles falam que o momento de diversão deles era a hora de dormir. Dormir era o seu lazer, né? Dormia 6, 7 horas por noite. E não nada que se diferenciasse disso poderia ser considerado uma diversão digna, digamos assim, né? Bom, então continuando, que essa questão surge na Alemanha, por várias questões que afastavam a Igreja Católica na Alemanha, questionamentos econômicos, sociais e políticos, e todas essas questões que foram geradas pela Contra-Reforma fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Eu já comentei, aí o que surge? Surge a Companhia de Jesus, com os jesuítas, cujo objetivo é não perder católicos, especialmente os mais ricos. Perder católicos nobres e ricos significa perder poder, e ninguém estava a fim de perder poder lá. Então surge essa questão, e na Contra-Reforma Católica, o Papa, que era o Papa Leão X, ele chama o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, o Papa, além de negar os valores protestantes, ele limita essa questão da venda de indulgências, que era uma das principais reclamações do Lutero, enquanto que para os protestantes, principalmente o Calvino, ele dizia: se você quer ser salvo, você só precisa ter fé, você não tem que comprar nada. Então isso batia de frente com essa questão das indulgências. Ele criou seminários para que o clero passasse a ser instruído, porque havia pessoas do clero que não sabiam rezar uma missa, não sabiam coisa nenhuma, eles só eram do clero, né? Então se criou essa ideia de que você tem que estudar alguma coisa para você fazer parte do clero. Instituiu o chamado Index, que é um índice de livros proibidos, e mandou queimar vários livros foram queimados em fogueiras porque defendiam ideias que eram contra a ideia do catolicismo, tá? E manteve a Inquisição. Na verdade, muitas pessoas pensam que a Inquisição foi forte na Idade Média, mas a Inquisição se torna realmente forte, devastadora, e aquela ideia de queima das bruxas, ela cresce na pós-Idade Média, é a partir da Idade Moderna. Esse endurecimento da Inquisição é uma das medidas que vem a partir da Contra-Reforma. E isso se torna tão forte e tão grave que chega a haver vilarejos na Europa em que chega a ficar duas mulheres, vão queimando todo mundo, não apenas os hereges, mas principalmente a ideia da caça às bruxas, que vem com essa ideia da Inquisição. A Contra-Reforma Católica foi também uma forma de conservadorismo, de reafirmação de um conservadorismo e de uma caça mesmo a todos aqueles que pudessem, digamos, denegrir, que eu descobri que não é uma palavra racista, porque denegrir não vem de negro, e denegrir vem no sentido de manchar, tá? No sentido de manchar aplicado para roupas.
segundo no latim. Então, denegrir, que dizem, é uma palavra racista, não é, gente, porque a origem da palavra não se refere ao negro, e sim ao manchado. Então, denegrir a honra é manchar a honra, tá? E não importa a cor da mancha, descobri recentemente isso. Então, é bom falar. Bom, então o que acontece? Essa reação, né, da Reforma Protestante, da Igreja, a Contra-Reforma é uma reação à Reforma Protestante, né, e que gera essa criação das escolas católicas, mas a escola para o povo que se gera, ela vem da Reforma Protestante, tanto que na Alemanha, essas escolas que o Lutero criou, e o sistema de escolas do Lutero acaba sendo aproveitado pelo Estado alemão para formar o sistema de educação pública que a Alemanha tem até hoje. Então, houve realmente uma mudança em relação a essa questão da disseminação do conhecimento. E também, principalmente pela ideia que os protestantes trouxeram de que, se para você entender a realidade, você tem que saber ler a Bíblia. E para você ler a Bíblia, você tem que ser alfabetizado. E aí quebra toda aquela história da Idade Média em que era visto como algo bom você ignorar. Tem uma referência que é do Erasmo de Roterdã, que ele critica a postura da igreja e relata que os monges consideravam não saber ler um sinal de sanidade. Aí diz, usam os salmos nas igrejas como asnos, não entendem uma só palavra do que dizem, mas imaginam ser o som agradável aos ouvidos dos santos. Os frades mendicantes fingem assemelhar-se aos apóstolos, mas não passam de vagabundos imundos, ignorantes e ousados. Então, dá a entender o quê? Que por eles serem do clero, cometiam certas coisas nem um pouco educadas ou até mesmo desrespeitosas e achavam que estava tudo perdoado, afinal de contas eles eram do clero. Então era o tipo de abuso que acabou gerando com esse poder centrado exclusivamente na Idade Média na Igreja Católica, uma única verdade sobre religião e essa religião como dominação do mundo, né? Aí gera comportamentos abusivos. Uma palavra, tá? Existe uma palavra chamada simonia. Os reformadores protestantes, eles eram contra a simonia, ou seja, contra a venda de itens considerados sagrados. Na Idade Média, eles vendiam leite de Maria, lascas da cruz de Jesus e várias outras relíquias raras, falsas, que eram criadas e as pessoas achavam que aquilo era um símbolo de salvação. Quando vem a Reforma Protestante, diz, não precisa de nada disso. Se você tiver fé, você está salvo, a tua relação é direta com Deus, você não precisa ir na igreja. Ela se transforma numa heresia, né, algo que fere a ideia do catolicismo, e que, de uma certa forma, gera essa reação da Contra-Reforma, porque a igreja pensa, não dá para perder todo mundo, certo? Então, a Contra-Reforma ela dá uma segurada nessa debandada de fiéis que acontece com a Reforma Protestante, mas ela não para o movimento protestante. Tá? Simplesmente faz com que a Igreja Católica continue existindo, mais em alguns países, menos do que em outros, muito mais na França, na Espanha e em Portugal, menos na Inglaterra, na Escócia e na Alemanha, por exemplo. Isso variou de um país para outro, tá? Mas que teve vários efeitos. De qualquer forma, os países em que ocorreu mais fortemente a reforma protestante se desenvolveu mais no sentido da educação pública, tá? Essa seria a construção, a contribuição, digamos assim, né, nesse primeiro momento. Bom, outra coisa que acontece nesse momento que vem em função da reforma protestante é que surgem, junto com a ascensão da classe burguesa, os burgueses estão ficando ricos, está mudando, né, do feudalismo para o capitalismo, as relações de produção do capital e do trabalho se modificam, certo? Então vão surgindo mudanças nessa relação do servilismo e surgem outras formas de trabalho mais centradas nas cidades, provocando um deslocamento das pessoas do campo para as cidades.
E se formam também, por outro lado, os estados absolutistas, ou seja, os reis e rainhas e imperadores totalmente donos do poder e com alta capacidade de mandar, desmandar. E um exemplo de estado absolutista a gente tem na Inglaterra, a própria rainha Elizabeth I, e temos também os reis da Espanha e de Portugal na época das grandes navegações, que se tornam então reis que mandam nos estados, mas que ao mesmo tempo a burguesia é que financia essas grandes navegações, né? Que envia, que paga, até porque é do interesse dos burgueses buscar mercadorias em outros continentes, em outros lugares longínquos, especialmente nas Índias, por causa do alto poder de comércio e de venda que essas mercadorias tinham. Nesse contexto todo, a educação, como aquilo que eu estava comentando com vocês, ela precisa ser voltada para um saber fazer. E essa educação, ela se volta justamente para a formação desse homem, para que ele tenha, de acordo com a sua classe social, os conhecimentos necessários para que ele possa atender a sociedade, essa sociedade que surge na época e que vem dando respostas, então, para essas necessidades que se apresentam, tá? A Europa, então, está num momento de grande contestação, tá? E nesse momento de contestação se cria, se cria um momento forte para a disseminação desse humanismo, dessa postura crítica, tá? O que se critica do modelo escolar até então praticado? É que o modelo escolar era estático. A educação medieval era formada pela memorização, repetição de conceitos, ela era disciplinada, a capacidade crítica do aluno era bastante podada, justamente por aquela questão da fé que eu estava explicando, tá? E a própria Igreja Católica, nesse movimento de contra-reforma, ela acaba sentindo o efeito das contradições que ela tem, porque as pessoas estão voltadas justamente para olhar, elas estão mais à vontade para criticar o modelo, tá? E acabam exigindo que isso aconteça de alguma forma. Como eu disse, o Lutero, ele publica, né, na Catedral de Wittenberg 95 teses em 31 de outubro de 1517, e o que ele cobra é que realmente as coisas viessem a ser pautadas, digamos, na lei de Deus, que ele acreditava que não estava sendo seguida. Então, não apenas Lutero surge como reformador, né? Eu estava comentando que tem outros reformadores que surgiram também na época, que partem, todas elas, do mesmo princípio, que a salvação acontece pela graça, ou seja, mediante a fé, sob a autoridade das Escrituras, tá? E o sacerdócio de todos os crentes. Tá? A ideia de que não precisava somente um padre ser um mediador para essa relação do fiel com Deus, do ser humano com Deus, tá? Todos poderiam fazer esse contato, certo? Então, tem mais elementos da história da educação que a gente poderia estudar nessa época, mas eu vejo que esses são os elementos principais para a gente discutir nesse momento, tá? Tem outro texto que foi disponibilizado para vocês ali também, que fala do Lutero e da Reforma Protestante, e que tem perguntas que geraram o nosso fórum, que é para que vocês respondam, pensando e refletindo sobre tudo o que representou a educação durante o Renascimento e a Reforma e Contra-Reforma, e a partir da educação protestante, o que se compara com o que foi feito na época em relação ao que a gente tem hoje como representação de escola, certo? Então, a tarefa está lá no fórum, vocês podem acessar, responder, depois de fazer a leitura dos textos, e fica feita a nossa aula de hoje. A partir da semana que vem, a gente já vê a educação a partir da idade moderna, ok? Até mais, gente!